vai dizer assim então, irmãos: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vidas. Porém tem dores em vocês, e fareis aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação, de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, e fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Até aí, meus irmãos, feche os olhos por gentileza. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor fale com a gente. Papai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, é o Deus que fala nos dias de hoje. O Senhor ainda fala, Pai, a cada coração. E eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que assim venha, Pai, acontecer em Teu nome. Que o Senhor, ó Pai, venha falar, haja o fluir, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Venha, Espírito Santo de Deus, e Pai, ministra a Tua palavra, Pai, em cada coração. Tu sabes o que cada filho Teu aqui precisa ouvir nessa noite, e nós oramos a Ti, Pai. Então o Senhor venha falar. Cada filho Teu saiu de casa, Pai, eu pedindo a Ti, ó Pai, fale comigo, Deus, fale comigo. E eu oro a Ti, Pai, que assim ocorra em Teu nome, que o Senhor fale com o Teu povo, haja o fluir do Teu Espírito nesse lugar, e os nossos corações, Pai, se convertam a Ti, e venhamos viver conforme a Tua orientação, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, qual é a palavra que resume a sua vida hoje? Qual é a palavra? Se fosse resumir a sua vida em uma palavra, qual seria? Qual seria a palavra? Para alguns aqui, fizéssemos uma enquete aqui, alguns diziam: olha, alegria. Alegria é a palavra que resume a minha vida. Outros talvez falariam: incerteza. Incerteza talvez seja uma palavra. Outros usariam a palavra medo. Outros usariam a palavra fé. Outros usariam a palavra agradecimento, né? E outros também, para muitos talvez, a palavra exata é caos. Está um caos, não está legal a vida parece que está tudo acontecendo, e talvez esteja exatamente isso, um caos. A definição de caos, né? O caos acontece quando tudo que considerávamos sólido desmorona.
desmoronou, a coisa caiu, ruiu. De repente é como aquele terremoto que aconteceu na Venezuela, certo? De repente, em segundos, 2 grandes terremotos e as cidades todas vieram abaixo. Virou um caos, de repente um caos. Estava até então tranquilo e de repente um caos aconteceu naquela cidade e naquele país. Então aquilo que considerava um sólido desmoronou. É o momento que você olha ao redor e começa a enxergar apenas ruínas. Alguns exemplos: o caos na saúde. De repente um diagnóstico médico, estava tudo bem, até que o médico diagnosticou. Realmente isso que você tem, de repente é algo fatal. O caos financeiro, quando as contas chegam e os recursos somem, né? As contas estão chegando e não tem recurso. Está começando a ter um caos ali financeiro. O caos familiar, onde os gritos e confusões e começa a virar rotina. Está um caos na família, está um caos no casamento. E aqui a grande questão, irmãos, no caos, é que eu não sei se vocês já perceberam, mas você já ouviu a voz do caos? Tem uma vozinha no meio do caos. Tem uma vozinha no meio do caos, que é o caos, não é somente a situação em si. Tem uma voz que sussurra aos ouvidos quando a gente está no meio do caos. Você já ouviu ela? Ela começa a falar assim para você: não tem mais jeito. Já ouviu essa voz já, irmã? Não tem mais jeito. Olha, a situação até assim, aí você está até ali, de repente está lavando o rosto, está fazendo alguma coisa, está andando, aí vem aquela vozinha, já ouviu, seu João? Aquela vozinha assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, olha, acabou, aceite a derrota, olha, você está lutando para quê? Você já ouviu essa voz já? É aquela voz, você estava feliz até que veio a voz, você, meu Deus, você estava até cantando, aí de repente veio uma voz e você estava até feliz, aí de repente acontece alguma coisa, você se lembra do caos. E aí de repente as situações você está pensando, agora está indo, agora parece que está melhorando, a coisa ruim novamente, você fala, olha. Aí vem aquela voz dizendo, está vendo? Está confiando para quê? Existe uma voz no meio do caos. E essa voz ela é tenebrosa, e é claro que essa voz, ela não é a voz que vem de Deus. É uma voz que vem literalmente do inferno, realmente. Que utiliza os nossos pensamentos para dizer para nós, a gente não vai ter jeito. Para alguns também vai dizer assim, olha, aprenda a conviver com a dor. Você já aprendeu a conviver com a dor? Olha, nunca vou melhorar isso. Aprenda a conviver com a dor. Olha, é assim a vida. É assim, a partir de agora vai ser assim. E a gente aprende a conviver com a dor, aprende a conviver com mais ou menos. Aquela vida assim, sabe, com a mediocridade mesmo. E às vezes, irmãos, a gente começa a agir assim. Citando a questão do diagnóstico, por exemplo, financeiro, a gente fica, é verdade, a partir de agora vai ser assim mesmo, olha, não vai ter mais jeito, vamos nos acostumar a viver na miséria. Enfim, irmãos, a gente começa a se acostumar à voz do caos. E aqui o contexto de Ezequiel, do texto que nós estamos lendo, é bem interessante, e é um contexto de caos. Devido ao pecado de toda a nação, e isso também é interessante. Existe o caos que vem, às vezes, de fatores externos, certo? Fatores externos. Aconteceu alguma coisa, estava tudo bem, por exemplo, no vida profissional, está tudo bem, aí de repente há uma crise lá na Ásia, afeta o Brasil, você perde emprego aqui. Você não tinha nada a ver com a crise na Ásia, mas abalou os mercados financeiros, abalou o mercado de trabalho, e de repente a pessoa perde emprego. Fator externo, não dependia dela, não foi porque ela fez algo errado. Mas o povo aqui de Israel, o povo de Judá, eles estavam colhendo, era um caos devido ao pecado. Você já viveu um caos porque você errou? Esse é o pior caos. A pior coisa que tem, irmãos, é quando você está vivendo uma situação e você olha e fala, Deus, eu sei que eu estou vivendo isso porque eu errei. Eu plantei errado, eu semeei errado. E é exatamente isso que Israel estava experimentando agora, o povo de Judá estava vivendo. Nesse texto. Eles semearam errado, foram, irmãos, séculos, Deus falando, se arrependam, abandonem o pecado. E foram séculos eles matando os profetas, foram séculos eles jogando profetas nas prisões, como fizeram com Jeremias, por exemplo, esse mesmo da Bíblia, que tem um livro, Jeremias apanhou muito, ficou muito preso muitas vezes, porque, irmão, Jeremias falava, arrependa-se. Isaías foi outro também, arrependa-se. Os profetas menores ali da Bíblia, arrependa-se. E o povo ali duro no pecado, duro na idolatria, duro
adorando falsos deuses, até, e Deus avisando, vai vir um povo da Babilônia, um povo forte, e vai vir e vai destruir vocês. E agora aqui, ele está vivendo nesse texto, Ezequiel, exatamente isso. É a consequência do pecado na vida. Isso aqui é a consequência do erro. Isso daqui, irmãos, é pós-destruição, pós-guerra. Para nós, irmãos, destruição pós-guerra é distante, porque o Brasil não luta com ninguém, graças a Deus. É um país pacífico numa região pacífica. Se nós estivéssemos no Oriente Médio, isso aqui faria mais sentido para nós, porque eles vivem em guerra lá, né? Já percebeu? Oriente Médio vive em guerra, ou entre eles, enfim. Se nós fizéssemos uma parte, alguma tribo também africana, também eles vivem em guerra entre eles lá. Mas aqui existe muita paz, graças a Deus. Então, para nós, a questão de guerra, para nós é muito distante. Mas, irmão, você quer consequência de guerra, de um país que foi devastado, e de um povo agora, que muitos deles estavam vivendo agora lá na Babilônia. Devido ao pecado de toda a nação, o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Israel, o povo judeu, tinha perdido, nesse momento, o templo lá bonito, aquele mesmo que Salomão ergueu, já tinha sido destruído, a pátria, a dignidade, tudo destruída, e Deus leva, irmãos, o profeta a um lugar que é exatamente a tradução exata do que eles estavam vivendo, um vale de ossos secos. Por isso que esse texto também é um texto que é para... Deus está falando para o povo de Israel, para o povo judeu: olha, vocês estão com um vale de ossos secos, mas fiquem em paz, irei com o meu espírito e vocês voltarão ainda a ser uma nação. Mas esse era o contexto. E a pergunta divina nesse contexto tenebroso é sensacional. Olha o que Deus vai fazer a pergunta, irmão. Diante de um cenário de total destruição, Deus fez uma pergunta que desafia a lógica humana: filho do homem, poderão viver esses ossos? Dá uma olhada aí no versículo 3. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? Agora, irmão, se Deus fizesse essa pergunta sobre a sua crise hoje, qual seria a sua resposta? Eu não sei qual é a sua crise. Pode ser financeira, pode ser saúde, pode ser familiar, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser o sentimento, pode ser as emoções, pode ser relacionamentos. Está aí orando. Aí Deus olha para mim e para você e fala assim: filho do homem, isso pode tornar a viver? Dá uma olhadinha no verso 3, mas substitui filho do homem pelo seu nome. Renato, esses ossos poderão tornar a viver? Evelyn, esses ossos poderão tornar a viver? Lucas, esses ossos poderão tornar a viver? Os seus ossos secos, a sua pior situação, aquilo que desafia a sua fé, esses ossos poderão tornar a viver? Irmãos, esse foi um texto que falou comigo bastante nessa semana. E foi bem interessante, irmão. Sabe que é assim, você começa a orar, né? Deus, desce a mensagem domingo, e de repente vem esse texto de Ezequiel, né? E é um texto meio famoso até. Aí você fica naquela, será, né? Que às vezes vem textos que você já conhece, né? Aí de repente estava fazendo um devocional, pumba, Ezequiel 37. Interessante. Aí eu estou fazendo uns cursos, aí eu estava fazendo um cursinho, a professora cita lá, Ezequiel 37. Falei, opa, então é uma confirmação, né? Deus tem alguma coisa para falar sobre nós, e eu acho que não somente para mim, mas acho que para vocês. Esses ossos poderão tornar a viver? E eu fiquei ali, irmãos, olhando para as minhas crises, para as minhas situações, para aquilo que está destruído, aquilo que eu acho que não está legal na vida, e ali Deus perguntando: mas poderão tornar a viver? Se cogita que isso pode, o poder de Deus, essa situação pode ressurgir, e é uma resposta muito individual. Eu gosto muito da resposta de Ezequiel. Ezequiel, irmãos, para a lógica humana, ele falaria não, mas ele fala: Senhor, tu o sabes. E hoje, irmãos, nesse texto de Ezequiel que nós lemos, nos ensina 3 lições aí que nós vamos estar aprendendo, estar estudando hoje. Então, Bíblia aberta, para que em nome de Jesus, como vencer o caos. E aí esse texto nos fornece lições valiosas que eu e você devemos colocar em prática. E a primeira lição é:
Não se deixe secar pelo caos. Irmãos, uma questão mais comum no caos é ficar cego pelo caos. O caos cega. Você fica, é como uma pessoa que está brava, está nervosa, não fica cega. Eu fiquei cego porque eu estava nervoso, eu nem vi. Fiquei tão bravo que eu nem vi, eu fiquei cego. O caos cega também tem essa característica. E olha o que vai dizer, então, aí tem um versículo, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver. E versículo, isso daí, dá uma olhadinha, irmãos, no versículo 2, apesar daqui estar 3, versículo 2 vai dizer: ele me levou de um lado para o outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos ou sequíssimos em algumas traduções. Irmãos, eu pude ver de um lado para o outro. Deus foi mostrando para o profeta. Note, irmãos, que Deus faz Ezequiel andar no meio dos ossos. Ele está ali andando no meio dos ossos, ele está vendo. Porque, irmãos, fé não é negação de realidade. Não é uma questão, sabe, irmãos, a pessoa recebeu um diagnóstico, por exemplo, ruim sobre a saúde. Fé, irmãos, não é assim, não, eu não tenho nada, e joga. Isso não é fé. Fé, irmãos, é nós olharmos o diagnóstico e falar: olha, realmente, senhor, isso aqui, olha, fiz o exame e o diagnóstico foi esse. Esse é o meu caos. E aí nós vamos aprender como enfrentá-lo. Porque, irmãos, às vezes nós negamos a realidade, porque a realidade dói. A pior coisa que tem é a gente enfrentar nossos próprios problemas. A gente chegar nisso, somente quando a gente gerou eles. A realidade é essa. Eu fiz essa bagunça, Senhor, veio de uma maneira externa, enfim, Senhor, é o que eu estou vivendo. Esse é o meu caos. E é difícil enxergar. E a gente tenta, de uma maneira ou outra, não falar sequer sobre o assunto. Já parou para pensar que a gente foge das perguntas difíceis? E a gente foge, irmãos, das questões difíceis da vida. A gente foge. A gente, irmãos, culturalmente, inclusive no nosso país, a gente não gosta muito de conversar sobre aquilo que dói, sobre aquilo que não é legal, sobre aquilo que vai trazer desconforto. A gente quer fugir. Quando vem alguma situação, a gente aqui no país é assim, né? A gente já joga uma brincadeira e sai pela direita, irmãos. A gente deixa para lá, vamos deixar para lá esse assunto, a gente conversa depois. Deus está trazendo para o profeta assim: venha ver, é necessário você enxergar. Por quê, irmãos? Quando eu e você enxergamos o caos, a gente muda a forma de ver. É necessário você ver o caos primeiro. É incrível, não é porque Deus quer que a gente sofra, é o caos que vai levar você a orar. Se você enxergar o tamanho do problema, você vai orar. Se você enxergar o problema, realmente o caos que você está vivendo, a sua vida de oração vai ser diferente. Às vezes, irmão, a gente leva a vida de oração mais ou menos, porque a gente não enxerga o caos que nós estamos vivendo. Deus está levando o profeta a enxergar o caos. Vem enxergar, venha ver como está a sua vida financeira. Venha ver o caos agora nos seus relacionamentos. Venha ver agora o caos do seu relacionamento entre pais e filhos. Venha ver o caos, visite o caos. E Deus está fazendo esse exercício com o profeta. Agora, Ezequiel enxergou a realidade. Ele enxergou. Os ossos estavam sequíssimos. Porém, ele não se tornou incrédulo. Por quê, irmãos? Muitas vezes também a gente está ali na realidade, vem da realidade, e a gente abandona a fé. A gente se torna incrédulo. Tem uma cidade, irmãos, onde Jesus, lá em Nazaré, sabia que em Nazaré Jesus fez poucos milagres? Jesus chegou lá em Nazaré e fez somente algumas poucas curas, diz o texto bíblico. Porque não que não houvesse ali doentes, não que não houvesse ali pessoas para serem libertas, havia muita incredulidade, diz o texto bíblico. Às vezes, sabe, irmãos, o nosso caos gerou em nós incredulidade. A gente olha para a situação e fala assim: Deus, eu não creio. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu questiono muito isso em mim. E às vezes, irmãos, o que está ocorrendo é exatamente incredulidade no coração. Mas estamos num ambiente de fé. Estamos dentro de uma igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas, irmãos, às vezes estamos incrédulos em relação àquilo que nós estamos enfrentando. E a gente, por isso nós fugimos. A dificuldade
dificuldade gerou incredulidade. A dificuldade, o caos tem que gerar em nós fé, oração, nos aproximar do Senhor. Mas, normalmente, inclusive no meio das igrejas, gera incredulidade. E aqui tem, então, irmãos, uma armadilha do inimigo. O caos quer fixar os seus olhos na destruição. Então você já está no caos, e agora ele quer fixar os seus olhos nisso. Na destruição, ele quer que você gaste horas olhando para o extrato bancário negativo. Já fez isso já? O extrato está ruim, né? O extrato está ruim. Aí você pega assim o extrato, você fica, não, pela fé, esse saldo vai mudar. Não muda assim não, irmão. Vai acontecer um milagre, vai mudar o saldo, não muda, né? Não muda. Sabe, eu vou contar para você um caso verídico, em frente. Vocês já visitaram a sala de autoatendimento bancário? E eu falava para você que eu gosto. Sabia que as pessoas conversam na frente daquelas máquinas? É muito comum as pessoas conversarem na frente das máquinas do autoatendimento. E teve um caso muito interessante da sala do autoatendimento. A pessoa estava lá, ela foi sacar e não conseguiu sacar, não tinha dinheiro. Ela virou para a máquina e falou assim: é a terceira vez nessa semana que você faz isso. Ameaçou a máquina, deu uma surra a máquina. Foi a terceira vez, olha, a quarta. Meus irmãos, estava lutando com a máquina. Estava ali, olha que situação tenebrosa. Irmãos, então fica olhando para o saldo negativo. O inimigo quer isso. Você fica lá gastando horas nisso. Gastando horas olhando para os sintomas da doença na internet. Eu tinha avisado isso já, irmãos? Eu já caí nessa bobeira. Você está com alguma coisa, você vai pesquisar na internet. Irmãos, é terrível isso. Porque aparecem 35 diagnósticos diferentes. E um deles é pior que o outro, né? Você olha, você fala, no final, você fala, cara, eu vou morrer. Você só tinha uma gripe, cara, mas de repente o negócio, você vai olhando, pode ser pneumonia, pode ser não sei o que, pode ser problema, você fala, nossa, eu vou morrer, cara. Às vezes, irmãos, o inimigo leva isso. A gente fica pesquisando, gastando horas ali, e a gente vai fazendo o caos, horas remoendo em palavras que te magoaram. Quem nunca, hein? Fulano me falou isso, aí você fica horas. Lavando louça, fazendo coisas, horas, gastando ali, olha, irmãos, com palavras, lembrando. E o inimigo quer que a gente perca tempo com essas coisas. Quanto mais você olha para a sua ruína, mais a ruína cresce dentro de você. Já percebeu isso lá? Você fica ali olhando para a ruína, sem fé, gerando incredulidade, e a ruína vai crescendo, o caos vai crescendo, e a situação não muda. E o inimigo quer que você fique preso nisso. Agora, olha que citação legal, irmãos. Se você olhar para Deus, seus problemas desaparecerão. Se você olhar para os seus problemas, Deus desaparecerá da sua vista. Olha que frase legal, irmãos. Se você olhar para Deus, seus problemas desaparecerão. Se você olhar para os seus problemas, Deus desaparecerá da sua vista. E muitas vezes, irmãos, a gente acaba cometendo exatamente esse erro. É como, irmãos, pegar-se uma moeda, a moeda é pequenininha, certo? Vou citar aqui, por exemplo, essa tampinha fosse uma moeda grande essa, hein? E você tem uma montanha aqui na frente, enorme aqui na frente, e você pega uma moedinha, aí você está com o olho assim e coloca a moeda na frente da vista, bem colada ao seu olho, e você consegue, é incrível, irmãos, uma pequena moeda, pode ser de 5 centavos, pode ser a moeda que você quiser, você consegue tapar aquela montanha enorme com uma moeda muito pequenininha, você consegue tapar a visão toda. A moeda não ficou maior, a moeda é do mesmo tamanho. Entretanto, e nem a montanha ficou menor, mas a proximidade da moeda foi cegando a sua visão. E assim é o problema quando colocamos o problema perto demais dos olhos e longe demais de Deus. Quando eu coloco isso em prática, no sentido de, se você olhar para o seu problema, Deus desaparecerá da sua vista. Às vezes você está tão assim focado no seu caos, que você parou de enxergar Deus no caos. E aí é como essa moeda, nesse exercício, que vai impedindo, irmãos, de você enxergar Deus. Você não vence
vence, irmãos, o caos alimentando com seus olhos. Você não vence. Quer ver uma questão que eu acho que todo estudante aqui já cometeu? Eu acho. Você já chegou a uma prova que você não estava bem preparado para a prova? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo, já. Não sei se já aconteceu com vocês. Aí você não está bem preparado para a prova. Já aconteceu com você, Pedro? Já lá, Pedro já aconteceu, é estudante, já aconteceu. Aí você chega na prova, irmão, você fica olhando para a prova. Já ficou olhando para a prova? E a prova olha para você. E você olha para a prova e o tempo passa. Já viveu essa experiência? Já? É terrível, porque a resposta nos surge. E você fica olhando para a prova olha para você olha para o relógio e você fala, Deus, o que eu faço? Eu entrego o nome. Professora, quanto tempo eu tenho que ficar com isso antes de entregar, né? Porque assim, não sabe. Irmãos, e às vezes, irmãos, a gente não vence o caos alimentando com os olhos. Você, assim como o estudante, não vai tirar um 10 na prova só olhando para ela, né? Você tem que saber as respostas. Mude o foco da crise para Cristo. Mude o seu foco para Cristo. Pare de contemplar a destruição e foque na promessa. A questão é, mude o foco. Aonde está o seu foco nesse momento? Talvez o seu foco esteja no caos. O foco ali movido pela incredulidade. Mude o foco para Cristo. Começa a olhar para Ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olhando firmemente para Cristo, eu vou prosseguindo, eu vou caminhando até alcançar o prêmio. Então, em nome de Jesus, irmãos, não se deixe secar pelo caos. Mude o foco. Segunda lição nesse texto, profetize as promessas no meio do caos, mude as palavras. Olha o que vai dizer aí no versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Diante, irmãos, de um cemitério, eu sei que cada um aqui já passou por essa experiência de ir para um cemitério. E qual seria, irmãos, a sua reação natural? Qual é a nossa reação natural no cemitério? Né? Eu sei que eu tenho pessoas aqui que têm costumes bem diferentes de ir ao cemitério, não tem? Tem pessoas que só vai lá e tem pessoas também que passam por lápis por lápis. Já fizeram isso já? Esse viveu mais, esse viveu menos. Já ficou fazendo conta quantas pessoas viveram no lápis? E você tem que ir ali passeando para ver o cemitério. Tem pessoa que faz, tem pessoa que pensa na vida no cemitério. Agora, irmãos, diante do cemitério a céu aberto, qual seria a reação humana natural que o profeta poderia ter tido? Ele está ali no vale, é um cemitério, é um vale de ossos secos. A reação natural é chorar, lamentar, questionar a Deus ou fazer um relatório de danos. Coisas, irmãos, que muitas vezes nós fazemos. E ficamos ali nos lamentando, talvez pela má sorte. Mas Deus quebra essa lógica humana e dá uma ordem aí no versículo 4. Profetiza. Irmãos, olha que interessante. E aqui está uma questão. Eu ainda não vivi, mas eu sei que Deus já fez. Mas eu não vivi. Isso aqui é a questão, irmãos, daquela pessoa, no momento do cemitério, a pessoa ora e a pessoa falecida levanta. O que Deus está pedindo para ele fazer é isso, e é pior do que isso, porque só tem ossos. Imagina, irmãos, é cenas de você ir no ossário, provavelmente no cemitério, olhar para os ossos e Deus falar: isso pode tornar a viver. Aquilo que o profeta está vendo, a lógica humana dele fala para ele: como assim, né? Por isso que ele fala: tu sabe, o Senhor tem todo o poder, o Senhor sabe. Porque a lógica humana dele vai dizer: Senhor, isso aqui é uma situação que humanamente não pode voltar. Muitas áreas da nossa vida, irmão, a gente olha e fala assim: Senhor, isso aqui é um caos. Isso aqui está muito, olha, Senhor, olha, quantas áreas que estão assim, irmãos? A gente olha e fala assim: cara, isso aqui está um caos. Só tem um caos. E, irmãos, e aqui dentro desse contexto, o Senhor está dizendo assim: profetiza, profetiza. E olha o poder da palavra. O caos responde à voz de comando da promessa. Dá uma olhada aí no versículo 4, eu acho muito legal. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. E é legal que ele está dizendo para o osso: ossos secos. Na nossa prática diária, irmãos, é olhar para a nossa situação
e dizer: situação, eu estou agora profetizando, seja transformada no nome de Jesus. É o poder realmente da palavra, o poder da promessa. O caos responde à voz e comando da promessa, não é a nossa voz, porque às vezes a gente enrola todo, irmãos. Não é a nossa voz, não é por força nem por violência, diz o Senhor, é pelo Espírito. Irmãos, é pela questão da promessa. Você tem que agir, eu tenho que agir, vocês têm que agir na promessa. Fora da promessa, irmãos, a gente só perde tempo. Fora da promessa, irmãos, a gente tenta discutir relação. Já tentou discutir relação? Irmãos, a Bíblia fala aqui: olha, vá e profetize. Vá e profetize. Deus não está falando para negar diagnóstico. Deus está falando assim: olha, vá agora e profetize. Você crê? Vá e haja dentro da promessa. E enquanto o profeta obedecia e falava, ele começa a ouvir um ruído. Olha que interessante, irmãos, ele está ali dizendo: quando eu e você, irmãos, estamos ali orando na palavra, isto é, a promessa, não tem promessa de Deus na Bíblia para nós? E Deus espera que a gente ore em cima das promessas. E quando a gente ora em cima das promessas, começa a haver exatamente isso: um ruído, um terremoto. Ossos começaram a se juntar, osso com osso, diz o versículo 7. Osso com osso, ele começa a ouvir um chocalho, ele vai dizer, né? Profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, não terminou nem de profetizar, a coisa começou a correr. Por quê, irmãos? Está agindo conforme a orientação de Deus. Quando eu e você, irmãos, cremos e começamos a colocar, a gente tendo sensibilidade espiritual ou não. Às vezes nós estamos ali, irmãos, orando na palavra, profetizando na palavra, e a gente está olhando e não está acontecendo nada, né? Fala, não está acontecendo nada aos nossos olhos carnais. E espiritualmente, irmãos, a coisa começa a transformar, realmente começa a agir. Nós podemos pensar: ah, não está acontecendo nada. Irmãos, é engano da nossa mente. Quando você e eu começamos a citar a palavra e orar em cima da palavra, lá na nossa casa, diante da situação, e ali começamos a orar, Deus começa a movimentar-se, ao mover do Espírito Santo. E é isso que aqui o profeta está dizendo. Eu gosto muito, anota aí para você depois ver em casa o Salmo 18. O Salmo 18, Davi vai dizer assim: invoquei ao Senhor. E ele começa, irmãos, a descrever assim, Deus movendo nos céus, os anjos. Irmãos, é sensacional. Anote aí, Salmo 18, para você ver como Davi cria, que quando ele orava, espiritualmente as coisas ocorriam. E eu e você, irmãos, temos que ter esta fé. Eu estou orando, e as coisas, eu vendo ou não vendo, as coisas já começaram a ocorrer, porque há um servo de Deus orando, há uma serva de Deus orando, e é poderosa a oração do justo, que é a minha oração e a sua oração. A sua oração tem tanto poder quanto a oração de Elias, o Elias da Bíblia, que orou e ficou 3 anos sem chover, que orou novamente e voltou a chover, que orou e desceu fogo do céu, que orou e a criança voltou a viver. A oração nossa é tão poderosa, irmãos, quanto a de Elias, diz a Bíblia. Então não pense assim: ah, mas se eu, quem sou eu? E a gente gosta de desqualificar. Mas, irmãos, não trata-se de nós, trata-se da promessa. Isso está acontecendo não por causa do profeta, está acontecendo, irmãos, porque é a palavra de Deus. O profeta está citando a palavra, e as coisas espirituais ocorrem conforme a palavra. Não é isso que Deus vai falar na oração do Pai Nosso? Vai dizer assim: seja feita na terra como é feito nos céus. É o segredo. Por que, irmãos, vai acontecer na terra como nos céus? Porque o povo de Deus está orando conforme a promessa. Entenderam? Não é a nossa palavra, não é o nosso agir. A gente quer agir da nossa carne, a gente quer resolver da nossa forma, a gente quer agir humanamente. Irmãos, quando a gente parte para o caminho de agir humanamente, a gente vai agir conforme o curso desse mundo, e aí a gente vai colher igual a eles. Aqui, nesse texto, é um texto, irmãos, para mim e para você realmente pensarmos e estarmos entendendo que eu preciso agir conforme a palavra de Deus. O profeta aqui está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e eu e você temos que ser também dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas sobre isso, se assim Deus permitir, nós falaremos no próximo domingo. Irmãos, então, eu e você ali, o milagre começou quando a boca do
profeta se abriu em obediência. Quantas vezes, irmãos, Deus pede para nós fazermos, pede para nós orarmos, pede para nós fazermos isso ou aquilo, você sente, faça, e a gente não faz, e aí as coisas não ocorrem. Então, em nome de Jesus, ser ousado e comece a fazer. Olha que citação legal aí para nós, irmãos. As promessas de Deus são como cheques assinados. Lembra da série de mensagens, Banco de Promessa? Se não viu, ou se quiser rever, está lá no YouTube da igreja, @IB9História. As promessas de Deus são como cheques assinados por um amigo fiel, Jesus. Elas não foram feitas para serem guardadas de uma gaveta ou apenas admiradas. Isso é, irmãos, a promessa de Deus. Não é uma questão de eu e você olharmos e chorarmos. Que promessa linda. Não é por uma questão de a gente ficar admirando e falando, nossa, que bonita a promessa. Essa parte é legal da gente ficar feliz com a promessa. Mas, irmãos, na vida prática, a gente tem que aprender a agir pela fé. Isso desafia a gente, não? Foram feitas as promessas para serem apresentadas no balcão da fé. Lembra da série de mensagem? Onde a gente vai, como se fosse uma agência bancária. A gente entra com o cheque da promessa. As promessas são como cheques. E você vai lá, apresenta no guichê do caixa, para que aquele cheque seja descontado. Da mesma forma, você tem que apresentar as promessas no balcão da fé, para que recebamos o que nelas está garantido. Isso é uma prática diária, e coloca diária nisso. Os irmãos sabem, ou para quem ainda não sabe, irmãos, em 23 eu passei pela crise da ansiedade, e foi muito forte, irmãos. E ali eu precisava aprender como vencer. Tinha vários caminhos que eu poderia ter feito e caminhos humanos que eu poderia ter tomado. Mas tive ali para mim naquele momento, falei, Senhor, eu tenho que esgotar todas as possibilidades em Ti. Eu tenho que buscar o Senhor. E ali eu comecei, irmãos, a orar e me fortalecer. E veio exatamente essa estratégia que eu acabei de colocar. Pensa que foi na primeira vez, irmãos, que eu orei na promessa e a crise foi embora? Queria dizer para os irmãos que sim, mas não foi. Irmãos, foram meses onde eu citava a promessa de dia, citava a promessa de madrugada, citava a promessa antes de ir para trabalhar, citava a promessa indo de trabalhar de carro, citava a promessa no decorrer do dia, e eu ficava ali, Senhor, está escrito, está escrito. E muitas vezes, irmãos, no decorrer do dia, dando crise de ansiedade, precisando voltar para casa, estava vivendo todo um processo que só aquele que passou pela crise de ansiedade sabe como é tenebroso. As palpitações, aquele sentimento de morte, assim, enfim, irmãos, um sentimento que parece que não vai dar, né, para respirar. Irmãos, como foi vencido? Usando a promessa, Venci também, irmãos, pela fé, a epilepsia, quando eu era criança, uns 11 anos mais ou menos, onde eu peguei também ali, na época, não sei nem hoje como se trata isso, mas na época era tratado com cadernal, não sei se hoje ainda é assim, onde eu peguei lá a caixinha e eu comecei a orar, eu falei, eu vou ser liberto disso, porque a médica tinha falado que eu ia tomar aquilo pela vida toda, e eu fiquei ali, não Senhor, eu estou no ambiente de fé, e eu orei, fui revelado, glória a Deus, fui curado. O que eu quero dizer, irmãos, é colocar. A gente pode pegar o caos e a gente pode incorporar o caos à nossa vida. Ou a gente também pode pegar o caos, levá-los até o Senhor e falar, Senhor, está escrito, e eu quero viver essa promessa, Senhor. E ali buscar a resposta em Deus, e isso agrada ao Senhor. Agrada muito, irmãos, assim como um pai se alegra quando um filho vem e pede algo, e você fica todo feliz, que legal, veio, né? Meu filho está precisando de mim. O Senhor também se alegra muito quando Ele vem, os filhos dele, eu e você, vamos até Ele e apresentamos as promessas a Ele. Isso alegra o coração de Deus. Por isso, irmãos, mude o seu vocabulário na crise. Pare de murmurar. Não é assim às vezes? Aí você fica, está errado, é só comigo mesmo, a situação está assim, está assado, e você fica ali murmurando, se afastando das promessas. Fica ali murmurando, reclamando. Se a sua palavra até que tem sido de
O Senhor quer hoje que eu e você, a gente mude a nossa palavra. Lembra do salmo que a gente leu logo no início? O Senhor vai colocar um novo cântico em nossos lábios. Em vez de dizer o tamanho do seu problema para Deus, começa a dizer o tamanho do seu Deus para o seu problema. Às vezes, sabe, irmão, a gente vai com relatórios de crise, não é nem oração, é relatório de crise para Deus. E aí Deus quer o quê? Filho, mas cadê as promessas? Presente as promessas. Aprenda a viver pela fé, filhão. E às vezes, sabe, irmãos, a gente olha e fica, parece que a crise, o caos está muito enorme. Que tal agora você apresentar o seu Deus para o caos? O seu Deus é grande. O seu Deus, quem é o seu Deus? Certa oportunidade, irmãos, Jesus perguntou, o pessoal, aliás, Jesus perguntou. Jesus sabe que Jesus fez algumas perguntas na Bíblia, muitas perguntas. E Jesus perguntou assim para os discípulos: o que eles estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos falaram assim: olha, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor, olha, reencarnou, olha o João Batista. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E essa pergunta, irmãos, é muito boa. Pedro respondeu da seguinte forma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus hoje perguntasse para você: quem eu sou para você? O que você ia responder? Quem Deus é para você, Tassi? Quem é Deus para você, Fernanda? Quem é Deus para você, seu irmão? Quem é Deus para você? Irmãos, quem é Deus? Quem é Deus? E às vezes já por pensar que às vezes a gente não responde, a gente não sabe nem responder. Seja sincero, porque essa resposta muda o teu relacionamento com a vida e com Deus. Quem é Deus para você? Aqui para o profeta Ezequiel era um Deus que podia ressuscitar, pegar osso e fazer ossos secos se tornarem a viver. E para você? Quem é Jesus para você? É esse Deus poderoso que pode pegar o seu caos e basta uma palavra dele e a situação é mudada? Lembra daquele soldado, irmãos, que vem, ele tem um cargo importante ali entre os soldados, e ele vem e se apresenta até Jesus. E aí Jesus vai falando para o empregado, ele estava enfermo. E Jesus faz aquela: eu vou com você. Aquele cara, aquele romano, olha para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor não precisa. Eu também sou uma pessoa que tem autoridade nas minhas palavras. Se eu falar, esse vai para lá, ele vai. Esse vem para cá, ele vem. Fale uma palavra, que agora eu sei que meu céu vai ser curado lá. Basta uma palavra, irmãos, para mudar a situação. E aquele homem que tinha muito menos conhecimento do que cada um aqui está. Aquele homem que, olha, não conhecia isso de Jesus, mas ele sabia: Jesus, basta uma palavra sua, o homem, olha, o meu servo vai ser curado lá, quilômetros de distância. E aí Jesus olha e fala assim: olha, que fé maravilhosa que você tem, seja feito conforme a tua fé. E assim deve ser eu e você também, meu irmão. Jesus, basta uma palavra. A situação faz assim, ó. E crer que essa palavra virá. E crer em nome de Jesus. Terceira lição, irmãos, então profetize, né? Profetize em nome de Jesus. Mude o seu linguajar. Terceira lição: vença a raiz do caos. Mude a dependência. Vença a raiz. Versículo 8: olhei e eis que surgiram tendões sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele por cima deles, mas não havia neles o espírito. Olha lá, irmãos, já estava tudo muito bonito, já não era ossos sequíssimos, agora já era cadáver normal, tinha tudo, mas não tinha vida. Era bonito, mas era cadáver ainda. Já não era aquela coisa tenebrosa de filme de terror, aquela coisa horrorosa. Não, agora já era um cadáver, já estava mais bem apresentado. Quem passasse poderia até mesmo pensar: estão dormindo apenas. Não, as pessoas estão mortas, estão dormindo. A questão aqui, irmãos, é o que? Esse é um ponto perigoso da nossa caminhada. E é muito perigoso. Você orou, você profetizou, você buscou a Deus. E aí, de repente, agora, irmãos, agora, você começa a ver as situações da vida melhorarem.
ali no cheque especial, estava devendo para agiota, estava devendo para tudo, agora já começa a dar uma melhorada, começa a pagar algumas dívidas. A pessoa que até então normalmente já estava na porta do cartório para se divorciar, agora já está dando uma melhoradinha, uma melhoradinha no relacionamento. É a pessoa que até então ela tinha uma dor extrema por causa de um problema de saúde e agora já não dói tanto. Aqui outras questões, irmãos, é aquela melhorada, deu uma melhoradinha. Por isso que é perigoso. Visualmente o cenário mudou, irmãos, visualmente. Deixou de ser um vale de ossos e virou um vale de cadáveres. A estética mudou, mas eles continuavam mortos. Para quem olhava, irmãos, dava até para bater foto e colocar na rede social, dá para colocar lá no status, dá para colocar no Instagram, enfim. O caos ainda não tinha sido vencido, apenas organizado. Está tudo bonito, está organizado. O caos está vencido? Não, irmãos, eles estão mortos ainda. Eles estão mortos, mas está menos pior. E aqui vem então o perigo da superficialidade. Muitas vezes nos contentamos com a melhora estética. Deu uma melhorada, melhorou, mas só esteticamente. Ficou melhor, está menos pior. Queremos apenas um casamento, pare de brigar, mas não eliminamos o motivo da briga. Já viveu isso já? É a questão, irmãos, é o perigo de participar de algumas questões de casais. A pessoa vai lá, participa do encontro A, B ou C, mas se ela não for na raiz do problema, ela vai viver um conto de fadas durante 30, 60 dias. É a pessoa que vai, irmãos, eu sei que alguns já devem ter participado do encontro com Deus. Já participaram do encontro com Deus? É muito legal. Mas, irmãos, também tem uma validade, tem um prazo de validade. Durante 60, 90 dias, cara, você está ali, você está orando, você está buscando a Deus. Mas, se não resolver os problemas internos, se não criar raízes em Cristo, volta às velhas situações. Queremos, às vezes, apenas que o dinheiro volte para a conta, mas não mudamos a forma de lidar com o dinheiro. O que acontece, irmãos? Volta a ter problemas de dinheiro novamente. Parou de brigar, não resolveu a raiz do problema, volta a brigar novamente. Participou do encontro A, B ou C, saiu de lá, bênção, que legal. Irmãos, e às vezes a raiz do problema não está resolvida. E às vezes nós não queremos trabalhar nisso. Quando a raiz do motivo não é eliminada, as situações voltam a se repetir. E aqui eu volto a te perguntar agora: quantas situações na sua vida voltou a se repetir? Voltou. Sabe por que está voltando? Ou voltou? Porque não foi arrancada a raiz. Aquela plantinha você cortou a grama superficialmente ali. Você tirou ali aquela parte de cima do capim, né? Você arrancou a parte verde. Mas a raiz está lá. O que vai acontecer daqui a pouco? Vai voltar, irmãos. Não foi eliminado. É dizer, sabe, irmãos? Eu perdoei. Perdoou. Mas a raiz da mágoa está lá, tu não perdoou. Porque vai voltar no momento. Você somente se adaptou a um sistema religioso de falar, não, já perdoei, está tudo bem. E às vezes não está. A questão aqui, irmãos, é tratar. Agora, para tratar, eu tenho que ir lá, lembra do primeiro ponto? Eu tenho que ir lá e enxergar, a situação está ruim, tem raiz aqui. E eu preciso arrancar essas raízes. E arrancar a raiz dá um problema. Você já limpou quintal, assim, onde tem jardim? Irmão, dá um trabalho esse negócio, né, cara? Né? Você vai lá e puxa, tal. Por quê? Quando você quer arrancar de fato, você tem que, olha, irmãos, às vezes dá um trabalhinho ali, porque a raiz é grande. E às vezes a raiz é muito grande, e às vezes é maior do que nós imaginávamos que era. Às vezes você vê um matinho desse tamanho para fora, tem uma raiz gigantesca. E assim também são as raízes dos nossos problemas. E olha que citação legal, irmãos, para nós pensarmos. De nada serve cortar as folhas de uma árvore pecaminosa se a raiz permanece viva na terra. Ela logo voltará a brotar. E isso é uma verdade da vida. Isso é uma verdade, inclusive, nas raízes pecaminosas da vida. Porque às vezes pecados voltam e situações retornam. Porque a gente só corta as folhas da árvore pecaminosa. A gente faz uma melhor estética na vida, irmãos. A gente dá aquela melhorada moral, a gente dá aquela melhorada superficial, aquela melhorada que todo mundo vai falar que é aceitável. Mas, irmãos, poucos
vão até a raiz e arrancam o que precisa ser arrancado. Poucos vão lá e permitem que o Espírito Santo deixe lá dentro e elimine o mal pela raiz. E esse é que tem que ser feito. A vitória completa, o profeta continua na presença do Senhor, mesmo diante da melhora do caos. Ele percebeu que a melhorou. Mas onde o profeta está no texto, irmãos? Ele está ali perante Deus, ele viu. Olha, do nada, irmãos, olha, tem cena que precisa voltar, né? Vale a pena ver de novo. Essa é uma cena que precisa, a gente tem que ver isso ao vivo lá no céu, irmãos. Deus tem que colocar no DVD celestial e deixar a gente assim na eternidade. Essa, a abertura do Mar Vermelho, né? Aquele fogo quando Elias ora e o fogo desce. E esse aqui também é sensacional. Senhor, como foi isso? Como assim, de repente, daqueles ossos começam a brotar, continuando novamente? E ele viu, e ele está ali vendo. Imagina, irmãos, começa, de repente surge sangue, surge nervo, surge veias, surge órgãos, surge. E agora ele está ali perante Deus, olhando e falando assim: mas está morto, né? Os caras não se movimentaram, está morto. E eu e você precisamos, a gente está vendo transformação, a gente está vendo o agir de Deus, a gente está vendo que a nossa oração está dando certo, dando resultado. Intensifique ainda mais. Você está orando, está vendo que a situação está mudando? Intensifique. Não é agora o momento de separar. Se você está orando, por exemplo, você está orando de madrugada e jejuando todos os dias, está começando a ter resultado, ore ainda mais e aumente o seu tempo de jejum se for possível. Por quê, irmãos? Está dando resultado, permaneça na presença, não saia. Muitas vezes, sabe, a situação começa a melhorar, a pessoa está buscando, a pessoa chega fervorosa na presença de Deus. Está indo bem, eu quero mais de Jesus, eu quero mais de Jesus. Aí passa um tempo, irmão, dentro da igreja, a pessoa parece que vai se acomodando, vai deixando para lá, vai se acomodando com as situações, vai se acomodando com mudanças superficiais. Não, irmãos, continua, é tempo de você orar ainda mais, para viver a vitória completa em nome de Jesus. O profeta não começa a agir por si só, ele vai lá chacoalhar o corpo, irmãos. Menino, acorde, levante. Foi isso que ele faz no texto? Acorde. Ele não vai fazer isso. Ele não vai lá, irmãos, né, fazer algo por ele. Ele fica aguardando ali na dependência. Por isso, mude a dependência. Às vezes, irmãos, a gente começa, como está escrito em Gálatas, a gente começa no espírito e quer se abençoar na carne. Paulo fala isso sobre a igreja de Gálatas. Eles começaram no espírito e começaram a cair na carne. Às vezes, irmãos, a gente começa no espírito e a gente vai para a carne novamente. Agora aqui, irmãos, em nome de Jesus, continue no Espírito Santo. Deus manda Ezequiel profetizar novamente, e ele profetiza novamente, como está no versículo 9. O caos só é quebrado definitivamente quando o Espírito Santo entra no caos, entra em cena. Você tem que ficar, Espírito Santo, vem, restaura o meu casamento por completo, muda a minha parte, muda o meu caráter. Olha, sou eu, onde eu estou errando nisso? Senhor, olha, minha vida está um caos, olha a minha parcela. Às vezes, irmãos, a sua responsabilidade é a sua vida. Às vezes a gente quer, irmãos, mudar o outro a gente intercede, a gente ora pelo outro. Mas, irmãos, qual é a nossa responsabilidade? É nós. A gente gasta muito tempo, irmãos, querendo mudar o outro, querendo que o outro. A nossa responsabilidade é nós. É nós buscar, falar: Deus, qual é a minha parcela nisso? Por que está esse caos? O que eu estou falhando? O que precisa ser arrancado? Estrutura, irmãos, dinheiro, inteligência, estratégias humanas podem até organizar o caos por fora. Sabe, essas palestras motivacionais, por fora, irmãos, o estético pode mudar. Mas só o Espírito Santo traz paz, cura, transformação, vida real por dentro, e é o que nós queremos, vida real por dentro, uma nova história. Não dependa da força humana, conforme nós lemos lá em Provérbios 3 hoje, mas dependa totalmente do Espírito. Fique lá na presença de Deus. Eu vou viver milagres. Agora, para nós pensarmos e agirmos, volto à pergunta: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E aí, irmãos? Hoje nós vamos sair daqui, irmãos, olhando para o nosso caos, e qual vai ser a nossa atitude. Gostaria que vocês pensassem nessa frase também. Onde Deus coloca o seu Espírito, Ele cria vida onde antes havia morte, e ordem onde antes havia confusão.
Tudo que nós precisamos é do Espírito Santo. Porque onde havia ordem, ele traz ordem, onde antes havia confusão. Ele traz vida, onde antes havia morte. O caos, irmãos, não tem a última palavra sobre a sua vida. O diagnóstico médico, o gerente do banco, crise no seu lar, não assinam o decreto final. Eu sei que às vezes a gente pega o caos e a gente fala, não, isso aqui já foi, está decretado. Quem disse? Agora você tem um Deus vivo e tem um Deus poderoso, e é o Senhor quem dá a última palavra em nossas vidas, é o Senhor quem dá a última palavra na sua vida. Volte-se para as promessas de Deus e profetiza no poder do Espírito Santo, o vale de ossos secos da sua vida. Volte-se na promessa, volte-se nas promessas, em nome de Jesus. E sobre isso, irmãos, eu gostaria de passar para vocês uma lição de casa. Queria que você criasse um diário. Pode ser aí no seu celular, pode ser literalmente com folha e papel, pegar um caderno. Eu sou da época, né, do caderno. E onde você vai criar um diário de promessas e declaração, para mudar realmente as suas palavras. Gostaria que você escrevesse e memorizasse. Primeiro ponto, identificar o seu caos. Qual o seu caos, irmão? Você já identificou? O que está ruim na vida? É a saúde, é finanças, é a família, é o quê? E selecionar 3 versículos bíblicos de promessa específica para essa área. Se você for na internet, por exemplo, irmãos, você coloca lá, se você quiser pode pedir para mim que eu te mando, irmão, você coloca lá saúde, versículo, vai aparecer vários versículos de cura. E você vai ali escolher 3 pelo menos, onde você vai estar escrevendo nesse caderno e vai estar ali memorizando. Te dou uma dica também, irmãos, eu sei que tem irmãos de repente tem carro, vai trabalhar de carro, coloca no painel ali do carro, só tome cuidado, olha para o versículo bate carro, não é isso? Mas parou ali no semáforo, você está ali na pista, no trabalho, não é para parar de trabalhar também não, mas por exemplo, ali na minha mesinha, eu posso, irmãos. Então tem lá, tem coisa que eu quero orar, tem coisa que eu quero memorizar. Então eu tenho lá uns post-its, né? Isso é o nome bonitinho, aqueles papelzinho amarelinho, onde você cola. E eu fico ali, irmãos, durante o dia, ali, entre uma situação ou outra, né? Entre uma folga ou outra que está ali no tempo, você está ali intercedendo em nome de Jesus. De repente você vai colocar na sua geladeira ali um versículo. Enfim, irmãos, vai cozinhar, você tem ali um versículo na frente. Por quê, irmãos? Para você estar ali. Eu sei que também tem alguns aplicativos que fazem com que isso esteja no celular. Você bate aqui a tela de bloqueio e aparece o versículo. Irmãos, enfim, para quê? Para que esse versículo venha entrar na tua mente. E é importante aqui memorizar. Por quê, irmãos? Você vai se dando no decorrer da palavra, no decorrer do seu dia. É a luta espiritual. Você vai orar em cima daquele versículo. Profetize em voz alta. Por quê, irmãos? O texto que nós aprendemos agora, Ezequiel, o Ezequiel ele profetizou em voz, aqui no pensamento, ou ele profetizou em voz alta? Voz alta, isso mesmo, como se fosse um maluco, mas você vai ficar lá, Senhor, eu creio. Por quê, irmãos? É a questão das palavras, realmente, onde você vai ali fazendo decretos espirituais, e você vai ali orando, ore esses versículos em voz alta, diariamente, em diversos momentos do dia. Terceira lição. Cuidado com as palavras. As palavras, irmãos, são sementes. Cuidado com isso. Não diga em palavras o que você não deseja viver em sua vida. O que eu já cometi de erro, irmãos? Eu orava, saía da oração e falava coisa que eu devia falar. Você já aconteceu? Já? Você está ali na fé orando. Aí você sai de lá, você dá aquela murmurada básica. Irmão, você não dá. E como eu já citei algumas mensagens aqui, a gente acaba achando parceiros para murmurar e reclamar. Foge desse. Você tem que ter pessoas, irmãos, que se aproximam de Deus. Você tem que voltar para a palavra de Deus. Lá em Provérbios 18, 21 vai dizer: a língua tem o poder da vida e da morte. Quem ama comerá do seu fruto. A língua tem o poder da vida e da morte. Então tome cuidado com aquilo que você vai usar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos no pescoço?